Olá pessoal, tudo bem? Na aula anterior nós vimos a pergunta What do you do? What do you do? O que você faz? What does he do? O que ele faz? What does she do? O que ela faz? I'm a, eu sou um, ou I'm an, quando a profissão que você for falar começar com som de vogal. Então, eu vou estar reforçando agora a importância de entender isso aí, essa questão do som de consoante ou vogal. E quando usa A ou N. Porque em inglês o que manda é o som, não a escrita. Por exemplo, a palavra uncle, uncle, tio, uncle, começa com som de vogal. Uncle. Então, eu vou falar an uncle, um tio, an uncle. Mas a palavra university, começa com som de consoante, começa com som de university. Como esta palavra começa com som de consoante, então para eu falar uma universidade, vou falar a university. Então você veja que em inglês o que manda é o som, não a escrita. Por quê? Aqui na escrita começa com U e fala N. Aqui na escrita começa com U e fala A. Porque neste caso aqui, o U tem som de vogal. Uncle. Então, an uncle. Aqui o U tem som de consoante. U. Então vai ser A. A university. Então, lembre-se disso. Em inglês o que manda é o som, não a escrita. Então, se eu falo um tio, eu falo an uncle. Se eu falo uma universidade, eu falo a university. Se eu for, no caso do a nurse, um enfermeiro, uma enfermeira. N é som de consoante mesmo, nurse. Então, a nurse. A doctor, que é som de consoante, o D. A doctor. An engineer, porque engenheiro, uma pessoa que forma engenharia, engenheiro, começa com som de vogal mesmo, engineer, então an engineer, um engenheiro. An electrician, porque aqui uma som de que é considerado som de vogal. Então, em inglês, quando você for falar um ou uma, a ou an, o artigo a ou an, um ou uma, lembre-se disso. A palavra que vier depois, se tiver som de vogal, você usa N. Se tiver som de consoante, você usa A. Agora, no caso do uncle e no caso de university, por que aqui o U tem som de A e aqui tem som de U? Veja o seguinte, olha só. Depois do U aqui nós temos duas consoantes. Depois do U, nós temos uma consoante e uma vogal. Lembrem que toda regra tem exceção, mas de forma geral é o seguinte, ó. Quando você tem duas consoantes, uma ou duas consoantes depois do U, por que pode ser uma? Porque pode ser aqui, up. A palavra é pequenininha. Então, olha só, quando você tem uma ou duas consoantes depois do U, você fala uncle, uncle. Quando você tem uma consoante e uma vogal, você usa U. Nós temos a consoante e a vogal, university.
só um detalhe aqui interessante, vale a pena nós estamos olhando. Let's check it out here. Okay. Na fonética, esse som do U, você vai ver um J com um U aqui, ó. U, U, J-U, U. Então, J-U é o som do U, igual o U de você. Tá vendo esse tipo um apóstrofo que tem antes aqui do J? Quer dizer que o acento da palavra, a parte mais forte está na primeira sílaba. U. U, universe. 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 A palavra universe é consoante e vogal, por isso que é U. Então, um universo, nós vamos falar a universe. Ok. Outra palavra. Tá vendo que agora apóstolo está aqui na frente, no verbo? Então, assim, ó. Universal. Universal. Mas como depois do consoante vogal, vai ser universal. Universal. Como é U, então vai ser a universal. A Universal Store, uma loja universal. Ok? Olha só, uma consoante depois, onde há club, um clube, a club. Então, no caso do... outra palavra interessante, ó. Essa palavra é muito interessante. Porque ela tem um U com dois sons diferentes. O stress está na primeira. Como nós temos aqui o som do R, o R puxa o ele é mais forte, ele domina. Vai ser tar, porque o R, ele é bossy, ele é dominante, ele é mandão. Então, como tem um R depois do U, o R vai dominar. Aí nós temos aqui também, porque é duas consoantes. Então, mas olha que interessante nessa palavra. Na primeira parte, nós temos ele seguido de duas consoantes. Na primeira parte, duas consoantes. Na segunda parte, uma consoante e uma vogal. Então, a consoante vogal vai ser o U vira U. Só que no caso aqui do uncle, é mais para A. Uncle, A. Né? Mas nesse caso, como tem um R, o R é então ele domina o som, vira aí nós temos aqui uma consoante vogal, vai ser U. Turbulence. So, a turbulence, uma turbulência. Então, no caso da palavra que tem U, na maioria das vezes, toda regra tem exceção, tá, gente? Lembre-se disso, toda regra tem exceção, mas de forma geral, se tiver só uma consoante depois do, ou tiver duas consoantes, vai ser A. Se a primeira consoante depois do som R, vai ser tur. Mas, se depois do U tiver uma consoante, uma vogal, vai ser U. University. Ok? Turbulence. Outro caso interessante, esse aqui, ó. Começa com vogal, com E, mas na pronúncia, a pronúncia é de U. Então, é consideração de consoante.
European, 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 europeu. Olha só o apóstrofo aqui, está antes do pi, então pi que sobe. European. Como começa com som de U, então consideração de vogal. Então vai ser a European, europeu. Por quê? Porque aqui, esse aqui está mudo, nós estamos falando só U. Como está com som de U, é consideração de consoante. Então vai ser a European, ok? Então, isso acontece principalmente com o som, com a palavra que começa com U, ou a palavra começa com EU, nesse caso aqui, ok? E no caso do H mudo, por exemplo, na palavra hour, o H é mudo, então o A é som de vogal, A. Então, an hour, uma hora, an hour. Então, os cuidados que você tem que ter, é importante estar lembrando. Quando você falar uma, se depois do uma, que é o A ou N, tiver uma palavra que começa com som de vogal, você usa M. Se tiver som de consoante, você usa A. Geralmente, as palavras que são escritas com som de... são escritas como vogal, mas tem som de consoante, são esses casos aqui do U, que é seguido de uma consoante ou duas consoantes, depois fala A, mas se uma das consoantes for R, você fala ter. E quando for consoante e vogal, você fala U, university. Aqui, ó, que é o consoante vogal, turbulence. Comece, então, a prestar atenção nestes detalhes, que são muito importantes para que o inglês seja falado com o máximo possível de perfeição. E aproveitando, o AN é o artigo, né? Artigo AN, uma. E tem o the, que é o a, os, as. The book, o livro. A book, um livro. Quando você fala um livro, é indefinido, é qualquer livro, né? Quando você fala the book, é o livro. Você está definindo, o the define. The car, o carro. A car, um carro. Lembrando que quando depois desse the tiver uma palavra que começa com som de vogal, você fala de. A palavra orange, começa com som de o. Então, é consideração de vogal. Então, fala de orange. A laranja, the orange. Mas quando começa com som de consoante, você fala the. The house, the house, a casa. The apple, the apple, porque como é apple, começa de vogal. The apple, a maçã. The apple. An apple, uma maçã. Apple, começa de vogal, então uma eu falo an apple. The U, porque som de consoante, então vai ser the university, a universidade.
A university, uma universidade. Então, comecem a prestar atenção nessa questão do uma, a, an, ou no the, ou a, os, as. Ok? Glad to see you are studying a lot. Keep studying. Continuem estudando. See you. See you. Vejo vocês. Até mais. See you.